Olá pessoal, mais uma vez aqui com o nosso quadro Tirando Dúvidas. A pergunta hoje do nosso quadro, ela foi feita pelo Luciano Ricardo, que é a seguinte: o pecado contra o Espírito Santo. Como saber se cometemos ou não? A gente já fez bem no início do nosso canal um vídeo com algumas explicações sobre isso, mas ele perguntou, ele nos enviou essa pergunta, ele não disse de onde ele é, mas não importa. A pergunta dele é uma pergunta que tem muita gente que tem dúvida referente a esse pecado que a Bíblia trata como pecado que não tem perdão. Então, como sabermos se pecamos ou não contra o Espírito Santo? A pastora Donizete vai responder. Pois é. Então, veja só, essa é uma pergunta muito feita por pessoas dentro da igreja, né? Porque às vezes as pessoas têm a impressão de terem pecado contra o Espírito Santo. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Vamos ler o que o Senhor Jesus falou sobre isso então. Que está escrito em Mateus, capítulo 12, versículo 31. Diz assim, ó: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Então, aqui nesse texto, nós vemos que Jesus estava libertando, foi orar por um rapaz que era endemoniado, cego e mudo. E o Senhor Jesus, então, libertou aquele rapaz e os fariseus, então, começaram a criticar Jesus como eles sempre faziam, né? E dizendo, então, que Jesus fazia milagres, expulsava demônios pelo poder de Beelzebu. Ou seja, eles estavam dizendo que Jesus expulsava demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, pelo diabo. Mas Jesus aí, foi o contexto, então, que Jesus nos deu essa palavra aqui. Que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então, nós podemos entender que o pecado contra o Espírito Santo, ou a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque blasfemar é falar mal de alguém. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é falar mal do Espírito Santo. E aqui nesse texto, então, o contexto, a história em si nos mostra que Jesus disse isso aqui para aqueles fariseus. Então, essa geração aqui cometeu o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Esses homens aqui, por quê? Porque eles disseram que Jesus estava sendo usado pelo diabo. Então, eles não aceitaram que aquele era um milagre, um agir do Espírito Santo. Eles disseram que era do diabo. Então, por isso a blasfêmia. Porque eles mostraram como se eles estivessem dizendo assim: não, isso não é de Deus, isso é do diabo. Então, essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É atribuir ao diabo uma coisa que o Espírito Santo fez. Então, nós temos que ter muito cuidado nessa área quando nós vermos alguém falando em línguas ou fazendo qualquer outro tipo de coisa, para nós não cairmos nesse mesmo pecado de dizermos assim: isso aí não vem de Deus. Mas nós podemos entender o seguinte, porque o Luciano, né? Luciano Ricardo, perguntou assim, se é possível a pessoa pecar e não saber que pecou, mesmo em pensamento. Então, assim, ó, é possível pecar contra o Espírito Santo em pensamento? Mas no momento que a pessoa pensou, veio um pensamento negativo, um pensamento diabólico, um pensamento que não é de acordo com Deus na mente da pessoa, se a pessoa disse: eu não aceito esse pensamento em nome de Jesus, e já se desfez daquilo, ele não chegou a pecar.
A pessoa só peca em pensamento quando ele alimenta o pensamento. Então, em palavras, a pessoa pode pecar, se atribuir a uma obra do Espírito Santo ao diabo. Mas em pensamento, a pessoa pode pecar? Pode. Mas é mais difícil, porque a pessoa tem aí a oportunidade de dizer, não, eu não aceito esse pensamento. Aí a pessoa também pode dizer assim, tá, mas quando eu vejo, eu já pensei. Mas daí eu gosto de usar aquela frase que eu uso sempre nas mensagens, que era a frase de Martinho Lutero, que ele dizia assim, você não pode impedir que um passarinho voe sobre a tua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Então nós não podemos impedir que os pensamentos ruins venham na nossa mente, mas nós podemos impedir que eles façam morada ali, ou seja, nós não precisamos ficar alimentando, fazendo com que aquele pensamento se torne realidade. Então a pessoa só pensou, não fique se culpando, peça perdão a Deus, porque ainda não pecou contra o Espírito Santo. E só pelo fato de a pessoa ficar com medo de ter pecado contra o Espírito Santo, é sinal de que ela não pecou. Porque a pessoa que peca contra o Espírito Santo não sente mais esse temor de Deus. Então, pecou, ela não está mais nem aí, ela não se importa mais se ela está agradando a Deus ou não, ela nem pensa mais sobre Deus, ela não quer mais saber. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos fala em João, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado e nos leva ao arrependimento. Então, a pessoa que falou mal deliberadamente, ou seja, conscientemente contra o Espírito Santo, ela não tem mais perdão, porque ela não tem mais como receber o Espírito Santo em si para ser convencida do pecado e chegar ao arrependimento. Então, por isso que a pessoa não tem mais perdão, porque blasfemou contra o Espírito de Deus, que é santo, mas também porque ela não permite que o Espírito Santo mais chegue até ela para convencer do pecado. Então, esse é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você atribuir uma obra de Deus ao diabo. E se você falar mal do Espírito Santo. Mas isso é se você falar consciente, se você saber o que você está falando, porque como hoje a gente vê pessoas que falam que Deus não existe, que coisas assim absurdas, queimam folhas da Bíblia. Isso é um pecado de blasfêmia contra Deus. Mas o pecado contra o Espírito Santo, então, é você falar declaradamente algum mal contra o Espírito de Deus. Mas que você esteja consciente. Se você teve um pensamento e depois você disse, não, eu não aceito esse pensamento, você não chegou a pecar ainda. Então, não fique se culpando, peça perdão a Deus, porque você não pecou. Se você tivesse pecado, você não estava mais nem preocupado se você tinha perdão ou não. Está aí a resposta. Acredito que vai servir de crescimento para você, como serviu para mim. Convido você, agradeço primeiro você ter assistido esse vídeo até o fim. Compartilhe, Compartilhe com as pessoas, manda lá no grupo do WhatsApp, Manda lá no grupo da tua família, manda no grupo da igreja. Vamos estar levando a palavra de Deus além. Sempre tem alguém que precisa ouvir, Aqui embaixo vai aparecer outros vídeos, assista a outros vídeos. Se você tem alguma pergunta para nos fazer, pode fazer. Aqui no meio vai aparecer a nossa estrela de Davi. Clica aqui em cima, você vai estar se inscrevendo no nosso canal e nos estimulando a continuar a fazer isso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.